Confirma. Desescrever. Confirmo. E aí galera, eu sou o Dinho, está no ar o nosso programa Nos Bastidores. E hoje nós vamos falar ali com a equipe do espetáculo 1984. Esse espetáculo que mexeu com muita gente no ano de 2018, que nós estamos aí na torcida para que tenha uma nova temporada, para que você que não assistiu possa conferir esse espetáculo maravilhoso. Ele permeia entre os melhores espetáculos de 2018, uma produção maravilhosa, um elenco espetacular e realmente é um espetáculo perturbador, que ele mexe ali com as suas ideias desse universo utópico, distópico e totalmente futurista. Então vamos conferir esse papo lá com os atores desse maravilhoso espetáculo. Confere aí. Nós acreditamos que haja uma espécie de conspiração, uma organização secreta trabalhando contra o partido. E nós queremos nos juntar a ela e trabalhar para ela. Nós somos inimigos do partido, nós somos criminosos do pensamento e nós estamos à sua disposição. Se você quiser nos incriminar, bem, nós estamos prontos. Há mais de 10 anos atrás eu queria montar esse espetáculo e eu consegui os direitos dele, né? Há uns 10 anos atrás. E foi de uma maneira até muito especial, porque eu me lembro que quando eu quis conseguir os direitos, eu não tinha um texto pronto, eles me pediram um texto e eu tive que explicar por que eu não tinha um texto pronto, porque eu queria justamente fazer um processo e a criação do texto ser feita durante o processo. Porque o que me interessava dentro do texto do George Orwell era a atualidade dele. Por quê? Eu acho que a profecia, de alguma maneira, que ele teve quando ele escreveu esse texto, ela se cumpriu, mas de uma maneira imprevisível, diferente. Ele não imaginou que fosse desse jeito. Eu acho que ele não imaginou que as pessoas fossem querer esse controle. Ele não imaginou que as pessoas fossem querer divulgar o tempo inteiro onde elas estão, o que elas comem, o que elas estão fazendo, com quem elas saem, né? Nesse sentido, tem um lado disso que até é mais catastrófico, assim. Você não traiu, jura? Lembra quando eu disse que você poderia perguntar qualquer coisa? Uma imagem veio imediatamente na sua cabeça. Sente-se, por favor. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes é ser enterrado vivo. 1984, acho que assim, é um texto assim, um dos maiores romances da nossa história, né? É um texto que significa muito do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista emotivo, assim, como as pessoas se dão nas relações, né? É engraçado você pensar que esse texto inspirou o Big Brother, assim, um texto que critica isso e de repente tem um programa que vira entretenimento em cima de uma crítica, né? E aí você vê as pessoas deturpando ou distorcendo ou fazendo mesmo que uma leitura do que o George estava criticando no texto. E fora isso, assim, quando eu li o texto, quando eu vi a montagem, eu fiquei completamente apaixonada, assim. Aí você fala, quando você quer ir pra cena, assim, o que você quer dizer em cena, sabe? Assim, enquanto artista, enquanto ator, enquanto formador de opinião. E eu acho que esse texto, nesse momento que a gente vive aqui no nosso país, ele se faz muito urgente. Porque você fala assim, é um texto em que você tem um incidente, aí de repente um partido toma o poder, esse partido vai manipulando as informações, vai recontando a história, vai reformulando a memória das pessoas, refazendo essa memória. E de repente você tem uma realidade na cabeça das pessoas e que elas convivem, e que elas aceitam, mas que na verdade elas não querem. Então Goldstein é uma pessoa de verdade? Claro. Ele está vivo, onde eu não sei, mas ele está vivo. E a conspiração, a organização é de verdade? Não foi inventada pela polícia das ideias? A compraria é real. E uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre a peça e sobre esse trabalho é que é muito triste que essa peça ela seja tão pertinente no ano de 2018. O George Orwell ele escreveu esse livro no ano de 1948, foi publicado em 49
E ele fala de uma sociedade distópica, de um regime totalitário em que o indivíduo, o ser pensante, o ser questionador, que ele não é interessante, ele não serve para aquele regime, para aquela distopia, para aquele lugar. E é triste porque em 2018 a gente falar desse tema, ele ser tão pertinente, né, ao que a gente vive hoje, a maneira como os governos funcionam, a maneira como a própria organização política e social do mundo desestimula a solidariedade, desestimula o ser pensante, desestimula o humano, né? Você vê um casal de namorados que sai para jantar e cada um pega o seu celular e muitas vezes eles se olham nos olhos e eles se comunicam, e eles conversam, e eles falam deles, cada um vai para o seu universo, cada um vai para o seu mundo. E nesse sentido, o texto se aproxima, o que eu tinha de imagem de um espetáculo é que se aproximava muito dos nossos dias de hoje, desse universo do Orwell. O que acabou acontecendo foi que eu captei um dinheiro, acabei fazendo uma novela e durante esse período a minha diretora não deixou fazer teatro e disse: não, você não vai poder fazer teatro. Eu devolvi o dinheiro. Passaram-se alguns anos, eu tentei comprar novamente os direitos e outra pessoa havia comprado, foi o Zé, para minha sorte. E eu liguei para ele e pedi: pô, deixa eu fazer esse espetáculo, porque eu tinha uma grande vontade de fazer ele, esse projeto um dia foi meu e por favor me chama, né? E ele me chamou. No caso, ele não me chamou para fazer o Winston, para minha sorte, porque o Rodrigo Caetano faz belíssimamente, maravilhosamente, muito melhor do que eu poderia fazer, porque eu acho que eu não conseguiria dar a fragilidade, um homem do meu tamanho, que ele consegue dar muito bem em cena. Se a gente pensar que cada vez, quanto menor quanto menos a gente praticar a solidariedade, mais a gente perde o humano, né? A gente vive um tempo em que a gente só se preocupa com o eu, né? Com o mesmo, o que eu vou fazer, o que eu vou conseguir, a minha foto, a minha rede social, o meu trabalho, o que eu vou conseguir comprar. E a gente, sei lá, eu moro no centro de São Paulo. Eu pulo copos para trabalhar, né? Eu encontro gente furando saco de lixo para comer ou para procurar alguma coisa de valor. É claro, eu tento ajudar, eu tento ser solidário na medida do que eu consigo, mas não é uma coisa natural, né? A gente não devia ver isso como uma coisa natural. E eu acho que 1984 tem todas essas questões e muitas outras, né? A gente é controlado para não ser solidário, para não cuidar do próximo, porque se a gente começa a cuidar do próximo, a gente fica muito forte enquanto sociedade. E as grandes empresas, né, vão ter grandes problemas com a gente. Você, trazendo para os dias de hoje, se pensar que esse texto tem 70 anos, parece que ele foi escrito agora, assim, parece que ele acabou de ser escrito. Exatamente nessa temporada que a gente está fazendo, para mim ele se faz mais urgente, porque a primeira temporada que a gente fez, estava muito num clima de Copa do Mundo, o país estava incrível, em festa, e eu acho que esse texto, nesse momento em que a gente não sabe o que vai ser, assim, né? Talvez não aconteça nada ou talvez aconteça muita coisa. Eu acho que vale pela reflexão, assim. Se tudo der errado, o que a gente faz, sabe? Onde a gente vai parar? Eu acho que esse texto traz um pouco disso, assim. Nome: Winston Smith. confirmado. Ministério da Verdade. Seja bem-vindo, camarada 6079 Winston Smith. Mas o fato é que George Orwell, quando escreveu esse texto, na minha opinião, ele escreveu a pior imagem do que poderia ser os nossos dias atuais, assim. A gente tem que entender também que ele estava numa fase muito complicada, né? Ele estava doente e ele foi recluso para uma ilha, porque ele tinha medo até de uma bomba atômica, ele tinha medo de uma guerra nuclear. A esposa dele tinha acabado de falecer e ele tinha ficado com o filho adotivo deles. E ele fez a pior escolha, porque ele estava com tuberculose e foi morar sozinho numa ilha, né? Ele tinha uma visão extremamente dura e difícil dos dias dele e do que viria depois. As pessoas às vezes fazem 1 minuto de silêncio pelos mortos, né? Ele fez o pior do que isso, ele fez 2 minutos de ódio para as pessoas morrerem, né?
Então foi um cara que tinha uma visão, naquele momento que ele estava passando da vida dele, uma visão muito pessimista da nossa história. E é muito interessante a gente perceber que o público consegue se conectar muito bem com um espetáculo que está sendo mostrado, justamente fazendo uma análise crítica de em que lugar eu deveria permitir que toda essa invasão que toma conta das nossas vidas relacionadas à informação, à informática, aparelhos eletrônicos deve ter, e em que lugar a gente deve dizer não, chega. Eu acho que o que eu posso dizer é que é importante a gente olhar para o próximo, é importante a gente questionar as coisas que acontecem. A gente vive um período agora em que todas as notícias chegam por WhatsApp ou né? Eu estou falando de fake news. A gente é bombardeado por notícias falsas. A gente é induzido a não pensar, a gente é bombardeado por imagens e imagens no seu Instagram, no seu Facebook, imagens que te fazem pensar coisas. Eu acho que a gente tem que voltar para um caminho da leitura, a gente tem que reaprender a imaginar e não aceitar essas coisas prontas que vêm através de imagem ou que vêm através de fake news. A gente é bombardeado para não entender o que eles estão fazendo e como o mundo está caminhando. Ele não tinha nenhuma certeza de que estava mesmo em 1984. Não era possível, nos dias que corriam, precisar uma data sem uma margem de erro de 1 ou 2 anos. Continuar ou não com o diário não faria diferença nenhuma. A polícia das ideias o pegaria de qualquer jeito. É isso aí, um rico espetáculo e que deixa conosco aí várias questões a serem pensadas, repensadas e muito bem analisadas. 1984, esse foi o nosso Nos Bastidores. Agradeço a atenção de vocês, nos vemos aqui durante a programação do canal Diversão e Arte. Até já! Eu acho que é um grande aviso que esse texto dá, assim, que o grande irmão dá pra gente, que por mais que existam máquinas no mundo, vamos olhar quem está do nosso lado, vamos olhar no olho de quem está do nosso lado e perceber e entender que nós não estamos tão separados desse universo que está à nossa volta.